Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o professor Carlos Ribeiro Caldas Filho. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião aqui da PUC Minas. A nossa conversa é sobre a Reforma Protestante. O professor Carlos Caldas pôde, no primeiro bloco, abordar vários aspectos, não é, Carlos, sobre a reforma, mas eu gostaria de não deixar passar a questão política. Você mencionou o apoio dos príncipes à causa da reforma, mas em outros países também o movimento político foi imprescindível, para o desenvolvimento, desdobramento da reforma. Que impactos políticos teve a reforma protestante? Bom, a reforma era dividida, grosso modo, em reforma magisterial e reforma radical. A magisterial compreende o ramo luterano, o ramo calvinista, e a reforma radical é um grupo pequeno, está presente no Brasil, mas é, numericamente falando, bem menor do que os outros dois. Eu estou falando aqui da radical porque ela vai introduzir uma novidade no campo político, que é separação entre igreja e Estado. A reforma magisterial, tanto os luteranos quanto os calvinistas, eles mantêm uma ligação, estão atrelados ao Estado de alguma maneira. Então surge o fenômeno das chamadas igrejas territoriais. A Escandinávia. A Escandinávia é o caso clássico disso. As nações escandinavas se tornam, literalmente, a Suécia, por exemplo, da noite para o dia, dorme católica e amanhece luterana no dia seguinte. Eu estou exagerando aqui, mas só para enfatizar o ponto. A Inglaterra, a igreja anglicana é a igreja oficial, a igreja do Estado até hoje. A Escócia, a igreja, é o único caso que a igreja presbiteriana é a igreja do Estado. Muito bem. Os reformados chamados, os protestantes, melhor dizendo, chamados radicais, que é o grupo chamado da tradição anabatista, eles vão estabelecer separação entre igreja e Estado, que é um ponto extremamente importante no mundo de hoje. É um debate da mais alta relevância e na origem disso nós vamos encontrar uma contribuição de um ramo protestante. É claro que no plano das ideias, a gente retrocede. Dante Alighieri tem um texto menos conhecido, ele é conhecido pela Divina Comédia, mas tem um outro texto de Dante menos conhecido que ele já havia sugerido separação entre igreja e Estado. E foi um escândalo na época. Efetivamente, a separação vai acontecer por influência, mais tarde, do chamado protestantismo radical. E é chamado radical exatamente por conta de propostas como essa, separação entre igreja e Estado, por conta da proposta do pacifismo. Tanto os católicos, os luteranos e os calvinistas, todos, por motivos históricos, lá na época, na gênese da reforma, vão apoiar a guerra, luta armada. Esse ramo protestante, conhecido como reforma radical, vai ser diferente de todos os outros, porque vai propor pacifismo, não a luta armada, não a violência, que ou seja, é uma questão política também de relevância social até hoje, A gente vê discussão nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, posse de armas, essa coisa toda. Enfim, então são duas questões que eu poderia trazer aqui agora, considerando a exiguidade do nosso tempo, de impactos do protestantismo no plano político. É muito difícil falar em 500 anos, Nós acabamos de celebrar 500 anos da Reforma Protestante. Como é que você viu aí todos os eventos, os debates, congressos vários lugares do mundo, aqui também no Brasil, publicações. Como é que você avalia assim, esse conjunto de celebrações em torno do tema da Reforma Protestante? Bom, 500 anos só acontece uma vez na história. Então, a oportunidade que não poderia ser perdida. E houve realmente, como você mencionou na pergunta, muitas atividades, tanto eclesiásticas quanto acadêmicas. E vários eventos, várias publicações, literalmente em todo o planeta. Mas, eu vou usar aqui a palavra diferente.
inusitada, talvez inesperada, aconteceu exatamente um ano antes, no dia 31 de outubro de 2016, em Lund, na Suécia, quando houve a primeira atividade para marcar inicialmente o ano de comemorações dos 500 anos, em que o próprio Papa Francisco esteve presente. E foi muito interessante porque o atual presidente da Federação Luterana Mundial é um chileno. Então a cerimônia acontece na Suécia, mas a língua litúrgica foi o espanhol, porque Francisco é argentino. Sim. E o presidente chileno, então, mas aconteceu na Suécia, então foi algo muito interessante. Então essas comemorações todas acadêmicas e eclesiásticas tinham que acontecer. O resgate da história da reforma. Então, por um lado, é importante. Por outro lado, sempre o alerta que a gente sempre falou, e no decorrer do ano 2017, a gente teve a oportunidade de falar isso em diferentes ocasiões, o alerta para que as comemorações não se limitassem a algo laudatório, encomiástico, para simplesmente celebrar os heróis do passado, mas manter sempre também um espírito crítico, para que a reforma não se congele. Porque, afinal de contas, o outro lema reformado é o Igreja Reformada sempre se reformando. Conscientemente ou não, há o risco de transformar a reforma em algo, uma fotografia. A fotografia está congelada, né? E ela não tem dinamismo. Sim. Bom, você foi super demandado, né? Também participou de vários debates, né, sobre o tema da reforma, mas uma das contribuições é esse livro, eu falei no final do primeiro bloco, né, que nós vamos falar um pouco sobre ele agora aqui no Religário, Caminhos da Reforma Protestante no Brasil. Você organizou, contou com a participação de vários colegas da nossa área nesse livro, e aqui vocês trabalham vários temas, não? Vocês trabalham congregacionais, vocês trabalhos presbiterianos, falam de um dos autores, de alguns autores, né, importantes aqui do protestantismo nacional, falam também da Igreja Metodista e falam do pentecostalismo. Como é que você apresenta o conjunto da obra que você organizou? Então, a ideia é essa, é não deixar passar em branco as nuvens, a gente tinha que produzir alguma coisa. E eu contactei colegas, né, das ciências da religião, da teologia, da história também. E a ideia, como o próprio título diz, é dar um enfoque no Brasil. Não falar da Europa, falar o que é necessário, né? Porque a reforma vem da Europa para cá. Mas o olhar não estaria voltado para a Europa, o olhar voltado aqui para o Brasil. Então, alguns colegas, infelizmente, que nós contactamos não puderam participar, lamentavelmente não. Me permita nomear os colegas, né? Claro, além lógico. de você, o Arnaldo Érico Ruff Júnior, que é professor na Federal de Juiz de Fora. Deve ter sido o seu tempo lá de estudante, né? Ou não? Nós não coincidimos, não coincidiram. lá em Juiz de Fora. O Cláudio de Oliveira Ribeiro, que é o atual coordenador dos programas profissionais da área, trabalha comigo lá na CAPES. Osiel Lourenço de Carvalho, que é professor na Refidim. Refidim. São esses os... E também o Lindon Araújo Santos. Ah, sim, o Lindon, verdade. Que é historiador da Federal do Maranhão, em São Luís. Sim. Houve outros colegas que nós contactamos que, lamentavelmente, por questões particulares e pessoais, não puderam participar conosco. Sim. Infelizmente, não. E aí a gente apresenta, como você mencionou brevemente, a trajetória dos congregacionais no Brasil, dos metodistas. A Igreja Metodista é como uma filha temporã da Reforma, porque ela não é da época do século XVI, ela surge no XVIII, mas é uma herdeira do movimento protestante. E uma novidade, vamos dizer assim, que ao falar de reforma, quase ninguém menciona os pentecostais. E daí surgiu a questão, qual é a relação do pentecostalismo com o protestantismo clássico, digamos? Daí o nosso convite ao colega Uziel, que ele é da Igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, né? E ele estabelece, né, as ligações. O pentecostalismo é tardio, é do século XX, Sim. Né? Mas ele tem ligações com a reforma? O nosso colega Uziel vai defender que sim, e ele vai explorar isso. Os filhos da reforma, me lembro de uma palestra na PUC Minas, com o Leonildo Campos, né? Ele falou sobre esse tema. Silveira Campos, exatamente. Sim. Herdeiros Bom, da reforma. a expectativa é, através desse livro, falar um pouco, então, do desdobramento
do protestantismo aqui no Brasil. Sim, sim. Como é que você faria assim, então, uma brevíssima avaliação da presença protestante aqui no Brasil? O protestantismo então, está presente no país 160 anos, 170, pouco mais, pouco menos que isso. Curiosamente, a maior presença evangélica no Brasil é pentecostal, e não é protestante clássica. Né? O percentual protestante clássico na população brasileira ainda é pequeno. 160 anos depois, não é muito relevante. Mas, não obstante, a contribuição protestante do Brasil tem sido destacada, especialmente no campo da educação, particularmente no campo da educação. E também a gente poderia lembrar aqui de muitas histórias de vida de pessoas que têm tido a sua trajetória de vida ressignificada a partir de uma experiência religiosa de viés protestante. É outra contribuição que é uma questão muito subjetiva que eu estou falando aqui, bastante subjetiva, mas que a gente não pode ignorar também. Então, considerando a exiguidade do tempo, é que eu poderia dizer para responder essa questão. Mas, Carlos, parabéns pelo livro Obrigado, Caminhos Flávio. da Reforma Protestante no Brasil. Parabéns aos colegas que participaram. Muito obrigado por você ter trazido esses esclarecimentos. Mais uma vez, o Religare contribuindo para o esclarecimento de temas da cultura religiosa. Como eu disse no início, é a terceira vez que eu tenho essa oportunidade e sempre é uma alegria imensa. Que bom, muito Sempre. obrigado. Nós estamos sorteando, então, este livro, um exemplar deste livro, Caminhos da Reforma Protestante no Brasil, organizado pelo nosso convidado. Você, se quiser participar, se tiver interesse nesse tema, você pode participar do sorteio, basta enviar um e-mail para a nossa equipe. religare@tvhorizonte.com.br é o nosso e-mail. Nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer os nossos cursos, mestrado, doutorado, especialização. Para isso, acesse a nossa página, pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.